Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos à nossa aula de hoje, então. Muito bem. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre os nutrientes, né, que são importantes para que a gente esteja cuidando do nosso corpo, da nossa alimentação de forma saudável, né? Então, os nutrientes são as substâncias que estão ali presentes nos alimentos e que são importantes para um bom funcionamento do nosso organismo, né? Então, o nosso corpo, ele adquire esses nutrientes através do processo da digestão, né? A partir da quebra dos alimentos, em partículas menores que serão, então, absorvidas pelo corpo. E aí, aqui eu coloquei os principais nutrientes, então, que estão ali presentes nos alimentos, tá? Proteínas, que desempenham funções como a defesa do organismo, a aceleração das reações químicas, o transporte de substâncias, movimentação, sustentação e crescimento dos tecidos do nosso corpo. E onde é que a gente encontra, então, as proteínas? Em alimentos como as carnes, ovos e laticínios, né? Que vem a ser leite e os seus derivados, como iogurte, queijo, requeijão, né? Carboidratos é um segundo nutriente que constitui a principal fonte de energia para o nosso corpo. E aonde que a gente encontra, então, carboidratos? Em alimentos como o arroz, o pão, a massa, o açúcar, mel, a batata doce, mandioca, né? Então, são alimentos ali ricos em carboidratos e são esses alimentos que nos fornecem energia e, ao mesmo tempo, a gente tem que ter um cuidado para não comer excessivamente o carboidrato, porque ele acaba aumentando, né, o nosso peso, porque o excesso de carboidrato fica acumulado no corpo como reserva de energia, né, e aí, consequentemente, excesso de gordura também, né. Um terceiro nutriente, que são os lipídios, eles incluem as gorduras e substâncias semelhantes, e eles também estão relacionados ao fornecimento de energia para o nosso corpo. Também tem a função de proteção dos órgãos contra impactos, né? Também a questão da manutenção da temperatura do corpo. E aonde que a gente encontra, então, os lipídios, que são a mesma coisa que gorduras, tá, gente? Em alimentos como margarina, o óleo, a carne gorda, noz, abacate, amendoim, azeite, tá? Água. Dentre os principais papéis exercidos pela água no nosso corpo, a gente pode destacar o transporte de substâncias, eliminação de substâncias para fora do corpo, a atuação dela como solvente, lubrificação dos órgãos e dos tecidos, participação em reações químicas, a regulação térmica. Então, o nosso corpo, gente, ele é formado mais de 75% de água. Então, a gente precisa ter uma boa ingestão de água para que haja um bom funcionamento também interno, né? Então, existem alguns alimentos que também são ricos em água, como melancia, tomate, nabo, cenoura e melão. E é importante que a gente ingira, né, pelo menos 2 litros de água por dia, para manter, né, o nosso corpo bem hidratado, né? Bom, sais minerais são os nutrientes que fornecem substâncias importantes, como, por exemplo, sódio, potássio, cálcio, ferro, né? E a gente encontra esses sais minerais na água, nas frutas, nos legumes, verduras, frutos do mar, leite e alguns outros alimentos, tá? O cálcio, a função dele está relacionada com a formação dos ossos e dos dentes, e o ferro atua como componente da hemoglobina, né? Na parte do sistema imunológico ali, nas defesas do nosso sangue. Algumas fontes de cálcio, tá? Leite e derivados, vegetais e de folhas verdes escuras, como, por exemplo, o brócolis, a couve, o espinafre, amêndoas, sardinha e salmão, a soja e o açaí. E alguns alimentos ricos em ferro, o fígado e miúdos, frutos do mar, carne vermelha magra, o feijão, as hortaliças também e a gema do ovo, tá? Então, são importantes alimentos aqui para a gente estar ingerindo sais minerais. Agora, vamos para as vitaminas. Elas são essenciais para manter o sistema imunológico saudável, garantir um funcionamento correto do metabolismo,
promover o crescimento, melhora do nosso intestino. Então, é importante a gente ingerir, né, vitaminas. E aonde que a gente encontra, então, essas vitaminas? Aqui nessa imagem, né, a gente tem alguns alimentos que possuem vitamina A, alguns alimentos que são ricos em vitamina B1, alguns alimentos ricos em vitamina C, alguns alimentos ricos em vitamina D. A vitamina D, gente, é importante também para que ela seja estimulada no nosso organismo. É importante que a gente tome banhos de sol, né? Tome sol durante o dia, né? Para a estimulação da vitamina D. E a vitamina E também, aqui alguns alimentos onde a gente encontra a vitamina E. E aqui nesse slide, a gente coloca aqui algumas funções de cada vitamina e aonde encontrar, né? As vitaminas do complexo B, elas são protetoras do nosso sistema nervoso e são formadoras do tecido sanguíneo, tá? E aqui alguns alimentos onde ela é encontrada. A vitamina C, ela participa da cicatrização dos tecidos, é antioxidante celular, participa da renovação celular. Aqui alguns alimentos ricos em vitamina C. A vitamina A, protetora do aparelho respiratório, dos vasos sanguíneos, dos tecidos. Alguns alimentos ricos em vitamina A. Vitamina D, ela está relacionada com a função de fixar o cálcio nos ossos. Aqui os alimentos onde ela é encontrada. A vitamina E é protetora dos glóbulos vermelhos e antioxidante celular. Aqui também alguns alimentos onde ela é encontrada. E a vitamina K participa do processo de coagulação do sangue. E aqui também alguns alimentos onde ela é encontrada. Mas se vocês forem olhar no geral, frutas, verduras, legumes, leite, ovos, peixes, são alimentos ricos em vitaminas no geral, né? Então, é importante a ingestão desses alimentos. E agora, por último, nós temos as fibras, né? Elas não entram como nutrientes, mas elas são muito importantes na alimentação, porque elas contribuem para um bom funcionamento do nosso intestino, né? Então, previne, por exemplo, câncer nessa região, além de nos causar também, a ingestão delas causa uma sensação de saciedade, diminui a absorção de colesterol, de gordura, de açúcar. E aonde que a gente encontra fibras? Em frutas, verduras, alguns grãos, né? São alimentos ricos em fibras. Então, aqui algumas frutas ricas em fibra, tá? Algumas verduras, onde a gente encontra as fibras, algumas leguminosas e cereais, tá? O feijão, né, também é um alimento muito rico em vários nutrientes, né? E alguns benefícios, então, da ingestão das fibras, né? Além de melhorar o funcionamento do intestino, diminui o colesterol ruim, melhora a glicose e nos dá uma sensação de saciedade. E aqui uma observação importante no cantinho, que é a ingestão de 2 litros de água por dia ou 10 copos de água, né, gente? Então, aqui são algumas informações que eu queria trazer para você sobre a importância da gente, então, ter uma alimentação rica em nutrientes, né? Se a gente comer, por exemplo, um prato só com arroz, né? A gente vai estar ingerindo ali só carboidratos e alguns, né, poucos nutrientes. Então, é importante que a gente, quanto mais colorido estiver o nosso prato, mais rico em nutrientes ele estará, tá? Bom, no PDF, que se encontra no nosso grupo, eu vou colocar uma atividade lá, uma sugestão de atividade para vocês, tá? Para vocês fazerem em relação ao que a gente viu nessa aula de hoje, tá bom, gente? Um abraço para vocês, então, e até o nossa próxima aula.